Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Hoje estamos dando início à programação do É Tudo Verdade 2024, a escrita do documentário. E para falar sobre tema e roteiro no documentário, nós recebemos agora a Marta Nering, professora de narrativa audiovisual e roteiro em instituições como Unicamp, SESC, AIC e FAP. É diretor e roteirista com obras exibidas em circuito comercial e premiadas em festivais. Em teledramaturgia, colaborou em novelas da Globo. Queria agradecer a Marta, queria agradecer a presença. Bom, Agradecer a presença de vocês, a parceria com o Festival É Tudo Verdade e desejo uma ótima palestra. Obrigado. Bom, eu, em primeiro lugar, queria agradecer. Estou fazendo aqui um timer para ver se eu consigo liberar espaço para a gente fazer conversas depois, porque é uma sala pequena, né, dá para conversar. Enfim, então eu queria agradecer o convite. Eu me criei, né, Tudo Verdade, vendo filme, ouvindo as palestras como essa. Então, assim, é muito emocionante estar aqui agora conversando com vocês, né? Realmente eu estou bem feliz, assim. E eu resolvi correr um risco hoje, né? Esse risco de falar de um tema, na verdade, falar de tema que é um assunto bastante polêmico em audiovisual, ou seja, o que é o tema, como é que se aborda um tema, qual a implicação do tema. Mas eu achei que era mais interessante porque nesses 45 minutos, uma hora, você não vai dar, eu não ia dar uma aula também, não ia falar do que eu fiz, porque não é tão assim. Então eu resolvi realmente entrar com um assunto polêmico para a gente poder conversar. Eu achei que era mais interessante. Mas para chegar nesse assunto, eu vou fazer um pequeno, digamos, algumas premissas, né, para a gente partir da mesma base. E onde é que eu estou aqui? Não, esse aqui é o João Batista, gente, é o próximo, ele ali, ó. Desculpa, alguém me ajuda a encontrar o meu arquivo do PowerPoint? Como é que eu chego nele? Puxa vida, ele estava aqui. Oi? Aqui? Menu? Tema e roteiro. Nossa, que maravilha. É bom porque aí todo mundo participa, sofre junto, né? Fica bem interativo, assim, mais gostosinho. Bom, então isso aqui é tema e roteiro em documentário. Agora vamos ver se eu acerto onde é que é a tela cheia. Tela cheia. Bom, talvez a gente não precise de tela cheia por enquanto, né? Fica assim mesmo. Então, aqui, exatamente. Qual é, acho que, o maior desafio de quem dá aula de roteiro em documentário é que a gente se depara com uma tamanha variedade de possibilidades em documentário que como é que você vai dizer assim, faça isso ou faça aquilo? Em ficção é muito mais simples você normatizar. Em documentário é muito complexo, dada assim, a quantidade de formas, de estratégias. Então, digamos, se você filma ao longo de 10 anos a sua família, né, isso é escrita, tem roteiro, mas se você faz, evidentemente, um programa de 1 hora que vai passar num canal, ok, tem mais aceitável que tenha um roteiro. Mas e se você vai fazer uma expedição que você não sabe muito bem no que vai dar? Como é que você planeja isso? Então, eu gostaria de começar a tentar entender qual seria o chão comum de todas as estratégias de escrita de um filme documentário. E um chão comum que, digamos, desse conta da variedade de processos criativos envolvidos nesse campo que é tão vasto e tão experimental e que permite tanta inovação. E aí, nesse sentido, eu pensei no seguinte, né? Eu tentei estabelecer mais ou menos 3 bases que seriam comuns a todo o processo de roteirização de documentário, não importa a base, o material e nem o tempo que isso demora, né? Então, o primeiro deles são as 4 etapas, ou seja, a pesquisa. Qualquer filme tem pesquisa. Evidentemente que a natureza da pesquisa ela muda de acordo com o projeto. Né? Ou seja, se é um filme sobre um artista famoso, falecido, se é um filme sobre a tua experiência com o sistema judicial, se é um filme sobre uma pessoa que desapareceu que você gostaria de ir atrás dela, se é um filme sobre uma causa, teve um golpe de Estado, eu vou fazer um filme sobre um golpe de Estado.
Independentemente, ou seja, mesmo se eu vou fazer um filme histórico, eu tenho uma encomenda do History Channel para falar da construção de Brasília. O tipo de pesquisa não é o mesmo, mas todo projeto tem pesquisa. Tem pesquisa de personagem, tem pesquisa de história, tem pesquisa de referências no audiovisual. E eu estou falando de uma forma bastante genérica, porque eu entendo que o público, que vocês sejam bastante variados. Então, tem pessoas que já estão cansadas de saber o que eu estou dizendo, e para outras isso é uma novidade, né? Então, eu estou partindo do chão mesmo. O pré-roteiro, que seria aquele, digamos, aquilo que está na sua cabeça, ou seja, depois de ver a pesquisa, mais ou menos você formula uma estratégia, na cabeça, no papel, no caderno de notas, enfim, cada um tem o seu método. Uma vez que você tem esse pré-roteiro, em geral você não tem ainda as imagens. Se você tem uma pesquisa de imagens, talvez você já tenha isso constituído. Se você já tem a pesquisa de imagens, o que seria o roteiro de filmagem já parte daquele bloco de imagens que você mais ou menos está tentando selecionar para trabalhar, ou aquilo que você vai captar em campo. Agora, o fato é o seguinte, vamos supor, eu estou pensando num filme incrível que eu vi, que é, vários talvez tenham visto, que é A Invenção do Outro. A Invenção do Outro, que é maravilhoso, ele é uma viagem. Agora, o que é o pré-roteiro de uma viagem? Olha, o pré-roteiro de uma viagem são as etapas. Como todo road movie tem o traslado, a chegada, o preparativo, os encontros, as adversidades e o desfecho. Então, esse script que está em Thelma e Louise, no proto, digamos, a protoestrutura disso está em todos os road movies. É esse tipo de pré-roteiro, ainda que, evidentemente, a pessoa que está empreendendo essa viagem não possa saber de antemão exatamente o que ela vai encontrar. É sujeito a uma descoberta, é sujeito a uma surpresa. Mas, independentemente de quem que vai realizar esse processo, tem um roteirista contratado. Aliás, desde já, a gente sugere que se contrate roteirista. Assim, fica recado, gente. Estão filmando, por isso que eu estou falando. Né? Independentemente de quem realiza isso, se é uma pessoa só quem filma, vai montar e fez a pesquisa e tal, não importa. É importante entender que existe essa função, independentemente de qual profissional que irá desempenhá-la. Né? Essa função existe. Uma vez, digamos, o crime cometido, por assim dizer, né, captaram as imagens. Ok, então você vai se virar com o que você tem e você vai montar. Se o roteirista participa ou não da montagem, se o montador também faz as vezes de roteirista, também é uma outra... Porque, afinal, ou se o próprio diretor é quem monta, isso não vem a caso aqui. O que importa é que esse é um processo, e desse processo ele gera um acontecimento, uma coisa acontece. Quando tudo dá certo, algo acontece. O que é? Tem um filme. O filme é um tremendo acontecimento. Ele é algo que é, enfim, tão palpável quanto pode ser uma imagem, mas ele acontece, ele existe. E exatamente porque ele existe, né, que esse processo todo gera algo palpável, é que este algo palpável, enquanto obra de arte, porque a gente está falando em arte, por mais que algumas tenham jornalismo, mas o É Tudo Verdade trabalha com filmes autorais, então aqui a gente pode falar de arte de um jeito um pouco mais empoderado, por assim dizer. É um objeto artístico passível de análise. Essa questão de ser passível de análise como uma obra literária, ou como um quadro, ou como, enfim, outras produções artísticas, isso é relevante. Eu vou voltar a isso depois, tá, mais para frente. Então, eu estou falando de algo aqui, porque o que acontece? Quando um filme está pronto, ele é uma interação constante de uma série de escolhas do discurso e, digamos, um conteúdo. E esse conteúdo vai nos levar à questão do tema. Tá? Ainda não chegamos nele, mas a gente vai chegar. Esse conceito de forma-conteúdo é um conceito que vem dos estudos literários, que é a minha base de formação. Eu fiz a graduação e o mestrado em teoria literária. E esse conceito de forma-conteúdo é um conceito que o Antônio Cândido, digamos, desenvolve aqui no Brasil. Né? Ele é o herdeiro dessa escola francesa da análise literária. E eu, particularmente, assim, por assim dizer, adotei esse método
né, desse método de análise literária, que se aplica também aos filmes, ainda que, evidentemente, com muitas mudanças e variantes, porque a questão do ponto de vista do filme é um pouco complexo, porque você tem o ponto de vista da câmera, o ponto de vista que filma o personagem que está em primeira pessoa, mas, enfim, é um pouco mais enroscado essa questão das mediações, mas a gente não vai entrar nessa questão agora. Eu estou falando de uma forma conteúdo passivo de análise, porque a análise fílmica, ela conclui numa interpretação da obra. Tem boas pessoas, tem pessoas muito competentes que analisam filmes no Brasil. Né? O querido Ismael Xavier é um que tem análises fílmicas maravilhosas. E no final das contas, qual é o processo hermenêutico, por assim dizer, da análise fílmica? É entender o que esse filme fala. Qual é o sentido desse filme? E isso, evidentemente, pela análise das partes. E eu vou voltar à importância dessa questão, porque eu vou fazer agora um processo que é um pouco, digamos, inverso, ou seja, eu acompanhei até agora o modo como um filme ele vai sendo constituído. E esse modo de constituição do filme eu estou chamando de escrita do roteiro. Porque em documentário você não dá para dizer, olha, o roteiro é algo que vem do final draft, entendeu? Pode não ser. Ele pode acontecer na ilha de edição, né? E aqui eu vou fazer uma pequena digressão importante, que é um pouco a gente entender também qual é a origem da palavra roteiro, de onde veio a ideia do roteiro. E por que tem essa briga, precisa de roteiro, não precisa de roteiro, qual é o papel do roteirista, etc. A questão é assim, o roteiro, ele nasce junto com o momento onde o cinema se torna uma indústria, lá por 1910, 1912, quer dizer, vem junto com a formação dos grandes conglomerados, e à medida que o tempo dos filmes se torna cada vez mais longo, não são mais filmes curtos de um plano só, 3, 4 planos, os filmes são longos, começa a haver uma demanda de quem produz, de quem investe dinheiro no filme, de ter maior controle sobre o esquema de produção. Porque na origem, né, dos fundadores do cinema, irmãos Lumière, etc., era o one-man show, quer dizer, a pessoa filmava, montava, distribuía e exibia, era um programa completo. Na medida onde vai se ampliando o próprio mundo do cinema e depois que vira o audiovisual, essas funções vão se quebrando em empresas e profissionais. De uma certa forma, é um processo fordista que acontece, não por acaso, no mesmo momento onde tem um processo de industrialização muito forte dos Estados Unidos em modo fordista. Então, a ideia de indústria do cinema como modo de produção fordista, ele começa nesse momento, né? Depois, claro, vai ter divergências, outros. Eu estou falando bem do basicão, assim, né? Mas é aí que nasce a palavra roteiro, né? Porque é um roteiro de continuidade. Os produtores queriam saber como é que continuava. Quando você pensa numa equipe de ficção, faz sentido realmente que você precise de uma peça escrita que é um documento comum à equipe inteira, onde o diretor de fotografia vai entender qual é o trabalho dele, o cenógrafo vai entender também, os atores vão ter as suas falas, né? Isso e quanto mais, digamos, industrial é o processo de produção, mais rígido é o roteiro, seguir a regra do roteiro. Quando a gente escreve novela, né, e Paula Prestes, que foi minha colega, né, Paula? A gente sabe que, assim, às vezes mudar um conteúdo numa fala era um case, entendeu? Como assim tirou a rebimboca? Mas é porque a rebimboca tinha repercussão na outra cena, quer dizer, é muito rígido. Isso valia para a equipe de colaboradores e para os atores também, e para os montadores. Então é muito rígido, porque é uma verdadeira, assim, sei lá, se você faz uma novela, é verdadeira indústria, né? Uma pizzaria, não, uma padaria, sei lá, que você entrega todo dia, né, um monte de coisa. Então, claro que demanda um esquema. Quanto maior esquema, mais industrial, o esquema mais rígido é a adesão ao roteiro. Isso acontece. E acontece tanto quanto você tem filmes de ficção que prescindem de um roteiro final draft totalmente decupado. Você tem modos de fazer cinema, né? Você pode fazer laboratório, você pode
fazer um cinema híbrido com não atores, que você treina de um outro jeito, que você inventa a cena, você pode provocar atores a... Enfim, o modo como isso se faz também é muito variado. Então, se até o cinema de ficção prescinde, às vezes, de um roteiro rigidamente estabelecido, quem dirá o documentário? Por isso que você, muitas vezes... Na verdade, dar aula de roteiro de documentário chega a ser até um pouco ingrato, porque quando tem os alunos assim, você tem que dar uma notícia, né? Gente, é o seguinte, não é só pegar a câmera e sair filmando, tem que escrever um pouco antes, entendeu? Porque, claro, quem quer fazer documentário, em geral, fala assim, eu vou filmar o mundo, né? O mundo me assombra, tem tantas coisas fabulosas, né? Enfim, do próprio, sei lá... da própria cozinha até grandes crises globais, o mundo é assombroso. Então, claro, a pessoa do documentário quer ir para o mundo. Né? Você fala assim, não, agora você tem que parar e escrever tudo. Claro que isso também, não estou nem entrando na praia dos editais que te obrigam necessariamente, às vezes, até a fazer um roteiro onde não caberia roteiro. Mas, de qualquer forma, é um exercício interessante você fabular na sua cabeça aquele que é o pré-roteiro do script da viagem. Porque uma viagem a gente sabe como ela se faz. Por mais você pode não prever que o motor do barco vai quebrar e que você vai ter que procurar refúgio numa cidade no meio do Amazonas. Isso não está previsto, mas que você vai pegar o barco para ir para aquela cidade, você vai. E que vai acontecer algo relevante nesse barco, provavelmente vai também. Então é pensar o pré-roteiro, é pensar em estruturas. E pensar em estruturas é algo que nos forma como seres de cultura, porque nós compartilhamos estruturas narrativas até para você entrar num boteco, pedir uma cerveja e sei lá o quê, e pagar a conta e sair. Você sabe que você tem que essa é a ordem dos eventos. Então, estruturas narrativas nós as temos do básico até o mais sofisticado, que é contar uma história. Quando você inventa uma história para o seu filho, né, que se adapta às histórias que você ouviu, muda personagem, muda o final, né, e conta uma história. Nós somos seres que contamos histórias e ouvimos histórias. Então, script narrativo nós temos para tudo na vida. Né? Assim, nós somos feitos. Até que quando a gente muda, às vezes, de ambiente, sei lá, você vai... viaja para um país onde você não fala a língua, de uma cultura muito distante da sua, você fica sem a referência desses roteiros. Você fica sem a referência, você pode cometer gafes horríveis porque você não entende o código do script da cultura. Quer dizer, o que você faz numa circunstância como essa? Né? Mas, de qualquer forma, tudo isso para dizer que, por essa razão, é que é difícil falar em roteiro de documentário. Então, e por essa razão também que eu preferi falar aqui num processo de construção de uma escrita. E que eu sugiro vivamente que seja feito por escrito, ainda que o papel resista, né? Porque não é que o papel dizem que aceita tudo, mas ele aceita de um jeito um pouco assim, né? Depois você lê de novo e fala assim, não, isso aqui está ruim, tem que escrever de novo. Então, existe uma resistência até de você escrever uma ideia no papel. Né? Assim como, de uma certa forma, o escultor enfrenta a resistência da pedra para esculpir. O material resiste, as ideias resistem, e essa resistência das ideias ela é vencida cada um de um jeito. Você pode anotar, você pode escrever roteiro, ou você pode simplesmente fazer um livro de viagem, né? E partir na sua aventura. Agora, o resultado final dessa operação que resulta num filme, que é um acontecimento, ele é feito o tempo todo de escolhas. Porque a pesquisa te traz um mundo de possibilidades. Então, o tempo todo você vai dizendo assim, não, é esse o caminho é aquele. Aí, mais ainda, você filma, não, esses planos não vão usar, isso aqui é lindo, mas não cabe. Na montagem, de novo. E, finalmente, quando você finaliza o filme. Né? Então, é um processo de escolhas. E aí vem a pergunta, né? Que é um pouquinho... Porque um pouquinho... A ideia dessa minha fala aqui é tentar entender processo criativo, que é um pepino de falar, porque processo criativo não é uma coisa que se ensina, é por isso mesmo que eu acho interessante falar deles, né? Porque é algo que tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com a intuição, mas é possível dele ser conversado na medida onde a gente hoje tem um discurso muito tecnocrático
para a escrita do roteiro. Ou seja, isso vem muito quando chegam no Brasil os professores de roteiros da gringa, os livros de roteiro, os manuais de roteiro, e fica uma coisa muito enrijecida também na sensibilidade. Então, um pouquinho a ideia, aproveitando que o Tudo Verdade é um festival de filmes mais autorais, da gente falar assim, puxa, mas o que acontece nesse processo da criação? Né? Basicamente, qual régua é que você estabelece o que fica e o que não está dentro do filme? Qual é o critério? Qual é o critério? Então essa é a pergunta, que é uma pergunta que ela não tem resposta, porque cada projeto vai ter uma resposta, cada autoria tem a resposta, mas essa é a pergunta que é legal a gente se fazer. Né? Acho que essa é uma pergunta. Quer dizer, o que está amarrando esse conteúdo? Afinal das contas, esse filme é sobre o quê? Né? E aí, em breve eu vou chegar no tema, tá? Não vai demorar tanto assim. Muito bem. Esse processo, digamos, da escolha do que entra e do que não entra, ele tem, para dizer assim, simplificando sempre um pouco, ele está sujeito às inquietações, ao estado emocional e ao repertório de narrações por parte, eu vou chamar do roteirista, tá? Ainda que esse roteirista, às vezes, esse roteiro seja exercido pelo diretor, às vezes pelo montador. Por esses repertórios e por essa pessoa, ou seja, que é daí que vem um pouco o conceito de autoria, né? Porque ele é uma interação entre um estado emocional, um estado, uma identificação pessoal, um valor político. O valor político é algo muito forte quando a gente faz escolhas, tipo tal coisa não, né? E às vezes assim, tal coisa tudo bem. Então esses valores todos eles interferem extremamente no critério dessa régua das escolhas. E é por isso que é interessante, quando a gente pensa em roteirizar histórias, a gente ter essa autoconsciência enquanto profissional do que nós somos e de onde aquilo que a gente é está interferindo no estabelecimento dessa régua, né? Ou medida, talvez a palavra régua não seja a palavra mais adequada, mas enfim, dessa medida que vai dizer isso entra, isso não entra, né? E o que é bacana disso é que entender o filme como um acontecimento tem a ver com aquilo que é um resultado que nem sempre é intenção. Às vezes as coisas escapam ao controle. Escapam ao controle da melhor forma possível. Porque você planeja uma coisa, acaba realizando outra um pouco diferente. E fica ótimo, tudo bem também. Não é essa a questão. Então, existe um lado que é legal aí, que é exatamente da falta de controle. Ou seja, existe um momento onde se perde o controle, onde o processo não é 100% racional. E é por isso que é legal dizer, olha, o processo tem muito de intuitivo, porque só a intuição humana no mundo que tem a entrada forte do elemento da inteligência artificial, é só confiança profunda na intuição que vai salvar o audiovisual. Profunda confiança, porque daqui a 10 anos a gente vai ter máquina gerando filme. E bons filmes, não é que o filme vai ser ruim. Mas existe uma coisa da intuição que é essa tríade. Gente, isso aqui é o porquê que a inteligência artificial não fará filmes que movem. Podem, por assim dizer, manipular. Manipular, todo mundo manipula um pouco, mas comover não é a mesma coisa. Depois a gente pode entrar sobre essa diferença. Né? Eu estou aqui controlando o tempo para não me perder demais, porque eu gostaria realmente que a gente conversasse no final. Então, e esse resultado dessa intenção, ele também parte por uma descoberta, que, de novo, é a descoberta que filme é esse. Bom, finalmente chegamos, o que era o título da palestra, meia hora depois, né, o tema. Quem veio aqui falar de tema, finalmente me aguentou meia hora de blá, 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 falaremos de tema. Bom, e o tema? O que é o tema? Bom, o tema é aquilo que a gente vê, às vezes, nos editais. Tá? Então, você tem um edital com temática X. Então, os editais estão selecionando filmes com temática Z, Y, sei lá. Mas de onde vêm, né, os temas? O que são esses temas? Então, de novo, a literatura de cinema aponta, privilegia 3 grandes focos de emanação de tema. E a tríade não é casual, não tem a ver com a Santíssima Trindade, tem a ver com a tríade da comunicação, ou seja, você tem um emissor, você tem
o meio e você tem o receptor. Né? Então, digamos que o ponto de partida de natureza política, moral, sociológica, psicológica, estética, etc., é aquele ponto de partida que diz respeito ao emissor, ou seja, aquilo que está dentro dos interesses, da emoção e dos valores do autor. E autor ou equipe, né? Porque a equipe trabalha em sintonia com um ponto de vista. Tá? Então, de novo, eu não estou falando de uma pessoa só, às vezes são muitas que se unem para formar essa finalidade. O cinema tem isso, às vezes as equipes são grandes. Né? Nascimento de um filho, repercussão da greve, males da burocracia, porque tem gente que se sente profundamente tocada em contar a história de como meu filho nasceu. Outros querem falar da... Gente, eu estou indignada com a pobreza nas ruas de São Paulo. Isso me toca, me move. Eu preciso fazer um filme sobre isso. Isso é uma questão política que eu tenho que falar. Outra emanação seria aquela que são, digamos, do próprio audiovisual. Né? O que é do próprio audiovisual? São digamos, temas relacionados ao exercício da linguagem, ou dos realizadores. Tem um filme sobre um diretor, um filme que trabalhe uma questão de gênero, por exemplo. Né? Lembrando que esses pontos se somam, completam e se apoiam. Ou seja, você pode ter um filme estruturado como um filme de gênero, que usa figuras de gênero para falar de uma história pessoal. Né? O gênero, as emanações de sentido, os temas, eles se combinam. Eles não são excludentes. E via de regra, não sei se via de regra, mas com frequência, quanto mais você mistura nessa salada, mais diferente fica. Os filmes se tornam diferentes muitas vezes porque eles misturam gêneros, misturam temas. Né? Eles somam temas. Então não é excludente, são temas que se somam. E finalmente, quer dizer, alguma encomenda, se alguém, Marta, vem fazer roteiro e dirigir equipe de uma série sobre a história de Brasília, fato real, recebi essa encomenda. Eu vou trabalhar um tema que é um tema do audiovisual, ou seja, uma produtora me encomendou esse trabalho. Né? Então, isso também é um tema que não é uma inquietação minha e não é uma história que eu ouvi, tem a ver com a minha profissão. Né? E a gente gosta de fazer essas coisas porque é aí que a gente recebe. Né? Então a gente acha ótimo quando alguém chama para fazer alguma coisa, não tem problema, tudo certo. Né? E por fim, o terceiro, né, que eu estou falando por último, mas aí está em primeiro, que seria o mundo das histórias. Que no documentário são gigantescas, porque assim, um personagem X que é incrível, um relato que eu queria saber qual é, né, um acontecimento histórico. Um caso, um outro filme que eu vi, que gera mais um filme, quer dizer, é um outro foco de emanação, mas que é o mundo das histórias. Tá fazendo sentido até aqui? Legal. E quando a gente pensa, por exemplo, é interessante, o filme 33, o Kiko Goifman, é um relato sobre uma questão pessoal dele, digamos, combinado com filme de gênero. Por aí vai. Né? Essas combinações todas possíveis. Agora, é claro que se combinam e se misturam e se somam, sempre pensando que convém que tenha de novo, a régua, né? O que cabe e o que não cabe. O que combina e por que combina. Bom, é uma investigação, uma busca, então o gênero de busca. Tem a ver com o gênero. Se estou fazendo uma investigação, qual é o gênero que investiga? Detetive, filme de detetive. Mais ou menos por aí. Não é uma lógica muito difícil, na verdade. Né? Quer dizer, de novo, quando a gente faz análise de filme, tudo parece muito óbvio. O difícil é você fazer. Né? Então, isso Agora, aí vem a questão que me parece assim... que eu acho que é onde eu queria meio que chegar. É assim, tudo bem, você tem um filme cujo tema é a guerra. Então você tem essa inquietação, você acha importante falar sobre a guerra. Mas eu vou fazer mas eu quero fazer esse tema de tratar a guerra costurando uma trama amorosa. Né? E o filme é um filme de amor ou um filme de guerra? Ele é os dois, mas agora sim, veja, na ficção, estudar a ficção tem um facilitador,
porque quando a gente estuda ficção, essas coisas são mais evidentemente separadas. O que acontece? Quando se estuda ficção, você tem aquilo que é o tema e aquilo que é a fábula. Você tem, digamos, a história da Chapeuzinho Vermelho, que é a fábula da menina, ela pode acontecer na Guerra da Bósnia, ela pode acontecer numa ficção científica interestelar, ela pode acontecer em qualquer lugar, em São Paulo hoje. Essa pequena fábula da menina que vai no caminho, que encontra perigos, os conselhos da avó Barará, ela pode estar dentro de qualquer grande tema. Entendendo o tema como aquele guarda-chuva que assim, é um filme de guerra. Não sei se eu estou sendo clara. Né? Mas no fundo eu estou falando não de subtema, mas eu estou falando de uma outra coisa. O que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte, é aquilo que se chama, às vezes, de duplo ideológico, ou seja, quando você trata de um tema para falar de outra coisa. Um pouco a gente viu, assim, eu vou correr um risco aqui tremendo, que é opinar sobre um filme sem ter feito análise dele. Mas, por exemplo, ontem, no filme do Lampião, sobre o Lampião do Volney, isso ficou mais ou menos claro, porque o próprio filme dá a pista. Né? É um filme sobre Lampião, mas lá pelas tantas tem o Fernando Birri, o cineasta argentino, falando assim, este filme é sobre o Brasil. Então, na verdade, é um filme do Lampião cujo tema profundo é o Brasil, ou seja, uma análise do Brasil, da brasilidade. E é aí que a gente começa a chegar, e alguns filmes dão essa pista, alguns filmes entregam a pista de qual é o tema profundo, de qual é o eixo que está no... Na verdade, onde é que esse processo de roteirização, esse processo de escrita do filme escolheu o seu ponto de vista. Porque a gente está falando de ponto de vista, no fundo, essa questão autoral, que é intuitiva, ela é o estabelecimento de um ponto de vista. Né? E assim, é um pouco assim, olha, e é interessante a gente falar de tema oculto, duplo ideológico, etc., é que esse sempre foi um recurso de driblar a censura. Então, por exemplo, eu lembro de um filme que eu vi sobre os gatos de Istambul, que o filme em si não era nem tão bom, não sei se alguém aqui viu, mas assim, qual era digamos, o tema profundo era que os gatos eram livres enquanto a sociedade turca estava doente depois da subida da tomada ao poder do Erdogan. Era uma crítica política. Mas como havia censura, eles não podiam fazer diretamente a crítica política. Então qual foi a opção? Vamos falar de gatinho. Todo mundo gosta de gatinho, vamos fazer filme de gatinho. Mas, digamos, o tema profundo, o duplo ideológico do filme de gatinho, porque os gatos são livres, né? Lembra da musiquinha, gato, não sei, né? O tema de gatinho, na verdade, falava de uma repressão política feroz, uma repressão política de costumes, de um governo bem próximo do fascismo, né? Então, essa função do duplo ideológico, ela tem, digamos, esse aspecto de você driblar a censura. Como é que você fala de uma... Assim, tudo bem, nós agora estamos respirando um pouco no Brasil, mas há um tempo atrás era difícil você pensar em fazer algum tipo de conteúdo, porque ele é imediatamente censurado. Né? E nesse sentido, Dias Gomes e outros autores de novelas têm essa coisa maravilhosa de como é que eles conseguiram criar essas histórias profundamente questionadoras numa ditadura, com censura, e mandando o capítulo antes para a censura. Então, é um pouco o tema oculto, ele é uma inteligência. Né? Ele é uma inteligência, que é bom lembrar que ele existe. Mas, de qualquer forma, o fato é o seguinte, assim, aí eu vou arriscar uma generalização, que é assim, Marta, dos filmes que eu já analisei, eu posso dizer que eu acho que posso dizer, eu acho que é engraçado, né, para quem está fazendo uma fala numa palestra, mas é porque eu tenho um pouco de medo dessas verdades muito peremptórias, porque eu me sinto que nem, ou seja, eu não quero me sentir que nem esses autores de livros da gringa que põem um dedo e falam assim, você faça isso, que você, entendeu? Então eu preferi com um pouco mais de cautela, né, mas digamos que, assim, se existe algo em comum com filmes consistentes, eles acreditarem num ponto de vista, num tema profundo. Porque qualquer plano de filme, né, sempre te remete a diversas camadas de sentido. Porque tem a cor, tem o enquadramento,
tem o corpo da personagem, se tem personagem, se não tem personagem, tem o movimento, tem todas, digamos, as camadas das semióticas, por assim dizer, de sentido contidas numa imagem. E mesmo para o som. Então, qualquer plano, ainda mais combinado com o som, ele remete a uma quantidade gigantesca de informações. Né? A gente teria que partir por uma análise semiótica, que não é o caso, mas a gente intuitivamente sabe disso. Então, se é inevitável que um filme necessariamente remeta a muitos conteúdos, então onde é que está o ponto de vista? O ponto de vista está exatamente em escolher esse tema profundo. E eu entendo que e é sobre isso que eu queria trocar, basicamente, uma ideia com vocês nesse festival, porque eu acho que é esse que é, digamos, o que seria interessante se buscar e se valorizar, que é buscar realmente valorizar uma autoria, porque ela existe e eu acho que com o avanço da inteligência artificial, ela é fundamental de ser entendida como um processo exclusivamente do corpo humano. É do corpo humano. Ele demanda um corpo para fazer isso. Não é coisa de máquina, por mais que a máquina possa emular processos psíquicos, né? Em algum momento a gente vai chegar nisso. Então, basicamente é isso, porque, né, a construção do sentido ela é uma operação intuitiva. E por que é interessante fazer análise de filme? Porque aí, ao fazer análise do filme, você refaz o processo, né? Ainda que você não tenha acesso à magia de como ele acontece, porque eu acho que aí entra magia, entra raio cósmico mesmo. O talento, ou perseverança, o nome que você dê a isso, mas tem uma centelha, né? Mas eu acho que quanto mais existe a prática, quanto mais existe o conhecimento das formas, dos recursos do discurso audiovisual, mais se chega nisso, maior controle e domínio se tem sobre o estabelecimento desse ponto de vista. E acho que tem que ter coragem e acreditar mesmo, sabe? Acho que isso tem uma questão de coragem aí no meio. Né? E eu acho importante também a gente falar disso aqui. Por quê? Porque muitas vezes eu lembro que eu mesma fui assombrada por regras, né? Tipo, não pode fazer entrevista, ou não pode... Eu já vi inúmeros debates, não sei quem já acompanhou o debate aqui, né, Tudo Verdade, já saiu assombrado também, né? Porque tinha assim, o cineasta do momento e todo mundo discutia que isso aqui não pode de jeito nenhum, isso aqui é um crime. Aí ficavam nós os jovens, meu Deus, é um crime, não pode. Mas se eu quiser, não pode, isso é péssimo. Né? Então, assim, hoje, aqui aos 60, né, eu acho tudo lindo, assim, cabe tudo no mundo, cabe todo mundo, cabe tudo, cabem todas as formas, cabem todas as combinações possíveis. Agora, onde é que está o que distingue um filme que é um acontecimento pleno de um filme que é um acontecimento, digamos, não exatamente articulado plenamente em sua forma conteúdo? É a consistência do ponto de vista. É essa firmeza que eu gostaria de, digamos, valorizar na nossa tarde de sexta-feira. Né? É isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui. E aí, agora que a gente conseguir, 16 minutos para a gente conversar. Consegui correr, mas deu certo, 45 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que podia ser meio conversa, meio solta mesmo, assim. Acho que não, eu não sou muito de formalismo. Já ganhei o microfone aqui, Marta. Então, primeiro, um prazer estar aqui, prazer te ouvir, adorei estar aqui, embora, né, muitas coisas, né, a gente gosta de conversar sobre isso em outros espaços. Mas eu queria voltar no seu primeiro slide, a uma provocação. Ups. Porque você fala que é sempre bom contratar um roteirista. E eu vou dizer que é sempre bom contratar um pesquisador. Sim, sim. Por quê? O tema e tudo isso está lá no princípio. Né? Você pode ter uma ideia muito boa, mas se você não for a fundo, não pesquisar, não que precise ser um pesquisador outro, mas assim, o profissional, o diretor, o roteirista e um pesquisador trabalhando juntos ou sendo a mesma pessoa,
vão te dar todo esse fundamento para todo o resto que você falou. E, assim, só para lembrar disso, contrate sempre um pesquisador. A Helena da Pavia, que toda vez que eu preciso de pesquisador, eu digo, Helena, quem você recomenda? Já estava combinada essa pergunta dela. A gente já veio aqui com tudo armado já. Gente, claro. Obrigado. Eu ia perguntar sobre essa questão do duplo ideológico, né? Do quê? Acho que tá funcionando, tá? Do duplo ideológico que você comentou, né? Primeiro agradecer, né? Parabéns. E é porque você falou do tema oculto em relação ao duplo ideológico, mas nem sempre ele é oculto, ou necessariamente o duplo ideológico num filme ele é oculto. Porque eu lembrei de um filme de ficção, né? Do Scorsese recentemente, que ele fez o Assassino da Luz das Flores, né? Uhum. Que é um filme que ele fala claramente de temas, mas ele escolheu o ponto de vista de romance, né, para contar a história. Mas o tema também acho que não está oculto necessariamente, né? E eu acho que não sei se encaixa como um tipo de duplo ideológico. Olha, como se chama? Gustavo. Oi, Gustavo. Assim, como te dizer, eu não fiz análise do filme, tá? Então, para a gente afirmar com categoria, não, olha, o tema é tal, mas esse duplo é onde funciona, etc., convém ter feito análise. Mas quando a gente fala de tema oculto, necessariamente ele não é escondido, porque se ele for muito, muito escondido, ninguém vai nem perceber que ele existe. Então, para quê, né? Ou seja, mas ele não é o tema principal, porque a gente pode se perguntar qual é, assim, qual é a história, né? Qual é a fábula do Assassino da Lua das Flores? Mas no fundo, ele está falando do quê? Talvez esteja falando nem de amor, mas esteja falando do massacre dos povos originários. Talvez seja o Scorsese como bom italiano, né, que tem que entender quantos italianos se tornaram ou não cidadãos americanos. Tem toda uma filmografia desses diretores italianos que aborda essa questão via máfia, etc., né, também. E talvez em algum momento diz, puxa, mas o que é ser americano? Né? O que é ser integrado a essa sociedade? O que é essa sociedade americana? Uma possibilidade. Aí você teria um questionamento político mesmo, que está por trás de uma história de amor, de uma história real, baseada em fatos reais, inclusive quando a gente tem as fotos, né, isso aconteceu de fato, é uma história baseada em fatos reais. E aí talvez você possa ler por esse lado, né? Nem a história de amor, nem mas sim a questão de como é que a América, os europeus, né, descendentes de europeus, trataram os povos originários dos Estados Unidos. Assim, é nesse sentido que a gente pensa. Agora, tem filmes, eu trouxe 3 trailers para mostrar, que um é do Terra Deu, Terra Come, o outro é do Carlinhos Nader, o Homem Comum, e mais um cujo e a Nostalgia da Luz, do Patrício Guzmán, que são 3 filmes que eu acho que seriam interessantes. A gente pode mostrar os filmes, mas para a gente discutir, mas eu achei que talvez primeiro valesse a pena a gente conversar um pouco, porque nesses filmes dá para ver isso, entendeu? Como é que e também a diferença entre um filme e ensaio, né? Um filme ensaio, o que é um ensaio? Um ensaio é aquela peça de escrita que é literária e ao mesmo tempo é também científica, por assim dizer, ela diz respeito a um conhecimento, que você aproxima 2 coisas que são díspares. Essa é a origem do ensaio, né? Desde lá de antes da Revolução Francesa. O ensaio tem um pouco essa natureza de ser uma peça híbrida. E o Nostalgia da Luz, por exemplo, ele é um ensaio por quê? Porque ele é um filme ensaio, porque ele aproxima 2 questões. Ele aproxima a história dos desaparecidos políticos durante a ditadura do Pinochet e a Poeira das Estrelas, isso tudo no Atacama, nos observatórios que entendem o nascimento do universo.
né? Então, ele fez um filme ensaio, ele aproximou duas coisas que necessariamente não estão juntas. Mas ele, como autoria, estabeleceu essa ligação. Então, o tema ali, ele não está oculto, porque o ensaio já tem essa finalidade, né? Agora, ao mesmo tempo, é porque assim, veja, Gustavo não? Isso. Gustavo, quando a gente faz uma análise de uma estrutura de um filme, a gente vê que existem muitos graus, né? Assim, de diluições. Então, tem um filme que tem personagem muito forte, outro filme que tem várias personagens que trabalham mais dentro de um corpo social. Então, não tem a mãe X, são as mães. Não é o desaparecido fulano de tal, são os desaparecidos. Não tem o cientista master. São grupos sociais. Tem personagem, mas diluído em grupos sociais. Tem filmes que não. O Terra Deu, Terra Come tem o personagem, que é o Pedro Aleixo. É o personagem que carrega o filme, que é maravilhoso. Então, é por isso que sempre... Quer dizer, é por isso que eu tenho essa cautela em falar de roteiro de documentário. Porque você pode tanto ter um personagem que é o lampião, como você pode ter um corpo social. Né? Mas não deixou de ter personagem, não deixou de ter gente. Você pode ter uma viagem que é invenção do outro, que é uma viagem realmente por rios e pelo interior da Amazônia, no Vale do Javari, claramente um filme de viagem, e você pode ter uma viagem na sua cidade, disfarçada, né, de outra coisa. Então, é só por meio da análise de um filme que a gente consegue dizer um pouco mais categoricamente o que é o quê. Mas o tema oculto, ele é o ponto de vista, ele é o tema oculto ou duplo ideológico, ele é a encarnação do ponto de vista numa obra. Não sei se... Entendi, obrigado. Olá, Marta. Oi. Boa tarde. Eu estava sobre o duplo ideológico também. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse conceito. Então, acho que eu pensava ele como um subtema, né, na minha cabeça. Agora, esse duplo ideológico, o pano de fundo, ele pode ser também um subtema da obra ou não é a mesma coisa? Como se chama? Murilo. Veja, Murilo, assim, falar genericamente é um pouco complicado, porque são, conforme dizem, tantas possibilidades de discurso, de formas, de hibridismos, de composição, que é um pouco caso a caso, né? E nomenclatura sempre é um problema, porque quando você nomeia uma coisa, você parece que aquilo ali é só aquilo, e na verdade, ainda mais em teoria, ainda mais em arte, é sempre um pouco mais uma zona... Você tem aquilo, mas tem todas as zonas cinzenta em volta, né? Que pode ser e pode não ser, um pouquinho, mas não totalmente, né? Mas digamos que o tema oculto, se ele fosse tão oculto assim, a gente não saberia que ele existe. Agora, por exemplo, você viu esse filme que teria que ver um repertório de filmes comuns, né? Para a gente poder trabalhar em cima de uma base. Mas partindo de um filme de ficção, já que o Gustavo deu esse exemplo, você viu O Assassino da Lua das Flores? Não viu? Não, então também não tem. Mas digamos o seguinte, que tema oculto e subtema não são necessariamente a mesma coisa, porque tudo depende da forma como você nomeia. É mais uma questão do que você está nomeando do que a coisa está lá, o filme está lá. Assim, o tema, o modo, o ponto de vista, o que fez com que aquelas coisas se articulassem, aquilo está tudo lá. Ora, se você chama o tema oculto de tema profundo, ou de duplo ideológico, ou de, digamos, subtema, às vezes é mais um problema de nomenclatura, mas se você tem, digamos, um filme de guerra, né? Então eu vou fazer um filme, eu quis fazer um filme sobre a guerra ao cerco a Sarajevo. Tem vários filmes incríveis do cerco a Sarajevo, de ficção e de documentário. Isso é uma coisa passada, né? Vocês lembram? Guerra da Bósnia? Você já era nascido? Desculpa. Hoje em dia eu perdi a referência de quem viveu o quê. Eu já não sei, mas embaralhei um pouco, mas já era nascido, muito bem. Então lembra, né? Então você tem, por exemplo, o cerco, o medo e uma orquestra ensaiando. E ao mesmo tempo uma história ao mesmo tempo uma questão política, porque como é que é possível
que hoje vizinhos se matem, vizinhos que eram antes amigos. Porque a questão da Guerra da Bósnia era essa, né? Pessoas que eram do mesmo quarteirão, famílias juntas, né? Casamentos cruzados, que de repente viram um negócio louco. Pessoas se matando na própria família, né? E como é que isso é possível? Então, você pode ter um filme sobre um cerco, sobre o medo, sobre forma de sobrevivência, uma orquestra que ensaia, que é um subtema. E aí, a questão que está ali é entender, como é que isso aconteceu? Como é possível? É um assombro, né? E o filme pode ou não trazer essa resposta. Às vezes não traz, às vezes deixa a pergunta. Aí depende de uma outra abordagem que eu acabei não falando aqui, que é a questão retórica. O filme ele te move pelo coração, ele é um filme que trabalha com racionalidade, dedução, lógica, ou ele é um filme que digamos, está ancorado na figura do diretor. Né, assim, aquele diretor eu assisto porque o ponto de vista dele me interessa. Ele chancela o ponto de vista. Tem isso, tem muitas variáveis, né, na leitura de um filme. É mais ou menos por aí. É por isso que é tão difícil a análise fílmica, né? É um capítulo muito difícil quem sabe analisar filme bem, porque é tanta coisa que está em jogo o tempo todo. Mas isso que eu estou conversando sobre a questão de onde a magia acontece, de qual é a centelha, é algo que vale guardar para quem realiza, seja roteirista ou não, né? Porque me parece que é algo que não é suficientemente valorizado quando a gente lê literatura sobre realizações sobre roteiro, em documentário, inclusive. Eu acho que é algo que a gente pode se amar bastante nesse sentido, assim, sabe? Ah, que bom, entendeu? Que não está no manual de roteiro, está nas pessoas, né? É isso que é muito legal. Acho que sim. Pode ser sem? Precisa? Precisa porque vai ficar. Eu estou aqui pensando na metáfora, né? Porque a gente permanece aqui no duplo ideológico. Eu pensei em metáfora também, né? Como você distingue, então, o que você chama de duplo ideológico da metáfora? Porque o filme do Guzmán, por exemplo, para mim, ele é repleto de metáforas. O filme do gatinho turco, que eu não vi, para mim seria uma metáfora. Chico Buarque, as músicas do Chico, para mim, são metáforas. Então, eu gostaria de saber qual a distinção. Olha, Paula, é uma pergunta bem boa essa, sim, porque, de fato, a se ver. Eu, de novo, assim, eu não sei se dá para você distinguir 100%, mas eu diria que uma das formas por meio das quais o duplo ideológico funciona é a metáfora. Certamente funciona por figuras de linguagem. Não apenas a metáfora, a metonímia, o símbolo, quer dizer, tem recursos, inclusive o audiovisual, ele trabalha muito com metonímia, né? Então você pega um pedacinho e para falar do todo. Mas sim, não necessariamente, não exclusivamente a metáfora, mas com certeza a operação total é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem. Por meio da qual você fala de uma coisa para dizer outra. Então, as figuras de linguagem têm essa função, metáfora, metonímia, né? Símbolo. Elas têm sei lá, alegoria. Elas têm uma construção que remete a outro sentido. Então, por exemplo, você quer fazer um filme sobre uma sociedade, mas você compõe essa sociedade como um circo. Você filma um circo para falar da sociedade. Você pode fazer isso, só que aí como procedimento é alegórico e não exatamente metafórico, mas são pequenas diferenças que, no fundo, você está super correta, é isso aí, são figuras de linguagem. Isso, na verdade, é um grande jogo, né? É um grande jogo. Você trabalha com códigos e essa dualidade talvez não tenha que chegar em um certo grupo, que nem
quando você falou da ditadura, as escritas eram feitas para chegar em certas pessoas e outras não pegar essa dualidade. Então tudo é um jogo. Pode ser um gesto, pode ser uma fala, um som. É muito complexo para dizer isso é uma dualidade. Vai da interpretação da pessoa, porque a gente é muito complexo, né? Vai da interpretação. É por isso que a gente só chega no resultado final depois que se interpreta, para até saber, não, é uma metáfora aqui estamos falando de metáfora. Mas sim, é isso. E é isso que é divertido, né? Porque senão a gente estava falando de publicidade. E publicidade é o óbvio. Né? Onde é que está a questão do branded? É que o branded, ele finge que é uma coisa e na verdade é outra. O branded, ele te finge que é um documentário, mas na verdade está te vendendo sabão, molho de tomate, carro, consumo. Mas sim, é um jogo e é uma metáfora. Será que você podia dar alguns exemplos de documentários que a gente pudesse assistir e para fazer essa reflexão, assim, filmes que talvez que você já tenha feito análise, tenha clareza, assim, além dos que você já falou? Então, esses 3 que eu ia mostrar, eles são interessantes, mas eu acho que todo filme, como é que se chama? Na Lua, eu acho que todo filme. Então, por exemplo, olha, esse do filme do Volney, do Lampião. O que a gente poderia dizer? Ok, é um filme sobre o Brasil. O filme entrega a chave, acabou o tempo. Eu acho que acabou o tempo. O João Batista dirá coisas fabulosas na sequência. Gente, obrigada, viu?